nosso meio, Senhor. Nós queremos clamar como nós louvamos, Senhor. E Tu venha falar conosco. Nós precisamos Te ouvir. Venha nos usar essa noite, Senhor. Todos nós como instrumento. Que Tu possa falar e nós possamos ouvir. Que Tu possa operar em nós. Quero Te pedir um sobrenatural essa noite, Senhor. Tu conhece cada coração aqui, Senhor. E eu sei que a Tua palavra ela não volta vazia. Ela trabalha em cada um de nós. A começar em mim, trabalha em todos nós aqui essa noite, Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, boa noite, a graça e a paz, amém? Amém. Bom quando a gente vê os irmãos reunidos, traz alegria, como a Mara já apresentou a todos. E quando Deus, essa mensagem Deus entregou faz muito tempo, e ela estava guardada, e de repente essa semana ela começou a fluir, Deus falou, não, é ela que a gente vai falar. E falando disso, de quando é despertado em nós o nosso pior. E para a gente começar a falar disso, eu quero contar a história de um personagem que, ao contrário disso, ele gostava da exaltação, de mostrar o melhor dele, de mostrar que era melhor e diferente de todos. Essa história começa numa bela noite de pescaria, e redes jogadas muitas vezes, mas todas as vezes voltava vazia essa rede. E esse personagem não conseguiu, pescador já há muitos anos, a vida inteira pescando, não conseguiu pegar nenhum peixe. E ele volta, e quando ele volta, Jesus, ele tem um encontro com Jesus, Jesus pede o barco dele, ele vai pregar e dá uma ordem para ele. E aí Jesus fala, avança para as águas mais profundas e lançai as vossa rede para pescar. Aquele cidadão, ele sabia que ele era pescador, ele conhecia, sabia que ele não tinha peixe. Ele era um homem conhecedor do ramo da pescaria. Mas ele vai tecer uma palavra conhecida de todos, ele vai assim, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Pedro não estava com fé que aquela rede ia vir com peixe. Ele simplesmente obedeceu. Ele não obedeceu porque ele creu que ia pescar. Ele obedeceu porque era mestre, era o rabi que estava falando, era Jesus, e ele obedece, ele lança as redes. Mas com a soberba no coração. Sei que não pegou, só que tu está dizendo, eu vou lançar, eu não vou ser desobediente. E todos sabem o que aconteceu, o texto vai nos dizer, e eles pegaram uma quantidade gigantesca de peixe. A rede começou a se rasgar de tantos peixes, é muito peixe. Você não está entendendo. Não é uma quantidadezinha, é uma coisa absurda. Às vezes as pessoas quando fazem o desenho não conseguem dimensionar que quantidade foi essa de peixe. E aí vai dizer que ele fez sinal dos companheiros dos outros barcos e eles foram enchendo os dois barcos. Era tanto peixe que os barcos quase afundaram. Você imagina você botar quantidade tal de peixe no barco que os barcos viessem a quase afundar. Até o Rogério, que é pescador, sabe, tem que ser muito peixe. Isso não é história de pescador, isso é história do Evangelho. E quando isso aconteceu, quando Pedro se deparou com isso, algo impressionante aconteceu. De repente ele olha Jesus e não vê mais como ele via. E de repente ele toma um espanto muito grande e ele fala algo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. De repente foi revelado o pior de Pedro. Naquele momento, Cristo, ele vê Jesus não como um homem, um mero homem qualquer. Mas naquele momento, Pedro, quando ele se depara, ele vê que aquele é o Senhor de tudo, é o Deus Todo-Poderoso. É revelado em Pedro, Pedro consegue se enxergar um pecador. Ele retira-te de mim, afasta-te de mim, eu sou pecador, eu sou um pecador. E o texto sagrado, como nós vimos quinta-feira passada, inclusive quinta passada nós falamos que ia ter essa palavra hoje, o pior de mim, fala que Jesus é a luz, e realmente é assim. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. Jesus é a luz. Quando Jesus se aproxima, o pior de nós é revelado. É interessante isso. O pior de nós é revelado quando nós começamos a conhecer Jesus Cristo. O nosso pior é revelado. A gente começa a perceber quem nós verdadeiramente somos.
Porque Jesus é a luz, nada fica em treva. Aquela pessoa que se acha boa, maravilhosa, honesta, que nunca fez nada de errado, aquela pessoa que acha que seguiu, foi tantas vezes na igreja, de repente quando ela se depara, tem um encontro real com Jesus Cristo, o pior dela é revelado. Ela é desnuda, a sua alma é rasgada, a verdade dela aparece literalmente. E assim aconteceu com Pedro. Assim aconteceu com Paulo. O maior imitador, se você pegar no Novo Testamento, a literatura neotestamentária, tirando Jesus Cristo, é o personagem mais importante do Novo Testamento. Paulo. E olha o que Paulo dizia. Eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, outras traduções, não habita em mim, não há nada de bom em mim, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de minha vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Paulo reconhecendo que não há nada de bom nele, ao contrário. E o texto vai seguir, ele vai dizer que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal ele faz. Ele se percebe assim, e não era assim Paulo. Paulo era o contrário. De forma alguma ele falaria isso. Paulo era fariseu, o texto sagrado vai dizer, em certo momento, lá na carta de Filipenses, quando ele vai se justificar, ele vai dizer: eu sou circuncidado do 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então ele era um fariseu, um defensor da lei. Você sabe qual era o pensamento farisaico, o pensamento dos fariseus? Só sabe como é que o fariseu se enxergava? Era dessa forma. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. O fariseu se acha o melhor. E é um processo que o religioso passa por isso. Então Paulo era assim. Ele se achava melhor, inclusive ele perseguia as pessoas e mandava matar. Mandava matar. Estevão morreu aos pés de Paulo, ordenado por Paulo. Então quando Paulo se reconhece pecador, como Paulo reconhece que não há nada de bom nele, não era assim que ele era. E por que ele se tornou assim? Por que ele começou a se ver assim? Por causa do encontro que ele teve com Jesus Cristo. O texto vai dizer: indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Jesus Cristo, a luz. E quando ele tem esse encontro com Jesus, as trevas que há em Paulo aparecem. O pior de Paulo é revelado. Paulo, que se achava acima de tudo, melhor que todos, fariseu, com aquele tipo de sentimento, de repente agora ele não vê assim. E como é que ele se qualifica agora? Miserável homem que sou. É assim que Paulo se qualifica a partir de agora. Quando ele conhece Jesus Cristo, o pior de Paulo é revelado. Ele vai dizer, quando ele vai começar a falar, quando ele conta aquela história, que ele vai dizendo que não há nada de bom nele, ele vai dizer: miserável homem que sou. E assim é todos os que têm encontro com Jesus. Jesus ele faz isso. Muitas vezes nós somos levados a entender que Jesus vem trazer e nós vamos nos sentir bem perto de Jesus. É porque você ainda não se encontrou com Jesus Cristo. Você se encontrou com gurus, com religião, porque quando você se encontra com Jesus Cristo, a tua máscara cai. Sabe? Cai. Máscara religiosa, a máscara do mundo, cai. Você é revelado em você quem você é. A presença de Jesus mostra a pior parte de você. Quem verdadeiramente nós somos no nosso interior. Quem revela aquilo que a minha esposa não sabe que sou, os meus filhos não sabem que sou, meu pastor não sabe que sou. Somente eu sei, no fundo da minha alma, dos meus pensamentos. Isso é revelado quando Jesus Cristo vem, isso aflorece. Esse é um sentimento de que Jesus Cristo traz às pessoas. Parece assim, como assim? Mas se você ainda não teve isso, se não aflorou em você o seu pior, faltou você se encontrar com Jesus Cristo. Porque Ele é o santo do santo, é o perfeito, é a perfeição máxima. De repente você se depara ali, você não consegue ter aquela oração: Senhor, não sou como os demais. Não, você vai se curvar, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é a luz. Só que quando isso acontece,
Paulo disse que foi colocado nele 2 espinhos para que ele não se vangloriasse, para que ele compreendesse e entendesse todo o agir de Deus na vida dele, para que o pior dele fosse sempre demonstrado, para que ele não se esquecesse daquele encontro ao qual ele se achou. Mas ele disse que quando o pior é aflorado, olha que interessante, que cuidado que a gente tem que ter, é aqui que a gente quer falar. Quando o pior nosso é aflorado por um encontro com Jesus, pela nossa, a nossa proximidade com Deus, Satanás usa isso. Deus Sagrado vai dizer que para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de não me exaltar. É justamente isso. Satanás, ele usa o nosso pior. Porque Satanás ele tem dois tipos de atitudes, de ação. Ou ele trabalha na nossa soberba, para nos acharmos que somos melhores, mas isso é para quem está longe de Jesus. Mas quando nós estamos perto de Jesus, ele usa essa parte nossa, ruim, que é aflorada, contra nós. E ele faz o quê? É isso. Satanás ele foi criado para isso. Ele faz acusações. Porque ele só serve para isso, para acusar. Para demonstrar a sua fraqueza, a tua fragilidade, a tua incompetência. Ele pega aquilo que tu tem de ruim e aflora em você e demonstra. E faz crescer dentro de você. E faz mostrar que você não é ninguém. Como é que você vai servir a Deus assim? Como é que tu se aproxima em Deus? Fica no boteco, cara. Fica na prostituição, fica nas drogas, fica no adultério, fica no roubo, fica na tua incompetência. O que tu quer chegar perto de Deus? Afasta-te dele. Olha o que tu fez a tua vida inteira. Tu só roubou, tu só matou, tu nunca conseguiu nada, tu é um derrotado. Esse é o agir de Satanás. Ele pega isso que é aflorado em nós, e quando não é assim, é a soberba. Você se engana. Você se engana. Como se você tivesse o melhor. Ele trabalha isso para te derrubar, para quando você estiver lá embaixo ele acusar. Mas quando você se encontra com Cristo, eu estou falando para cristão, acontece o que aconteceu com Pedro, acontece o que aconteceu com Paulo, acontece o que aconteceu com Judas. E Satanás vai trabalhar na vida. Ele vai acusar, ele vai apontar. E assim vai acontecer com você, acontece comigo. Nós recebemos a acusação de todos os lados. Todos os lados. Por todos os lados. E aí vem, e esse processo é muito perigoso nas nossas vidas. Quando nós nos deparamos com isso. Porque ele vai usar as nossas falhas, as nossas fraquezas. Aquilo que você não consegue. Aí ele vai usar pessoas próximas de você. Ele vai usar tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus amigos, teu pastor, qualquer um. Todos podem ser boca de Satanás. Porque a grande maioria não vigia. Como o próprio Pedro não vigiou. E aí você acaba sendo usado por Satanás para acusar alguém. Para apontar o dedo para alguém. Para segurar uma pedra contra alguém. Porque você viu o pior daquela pessoa, foi revelado, e aí você trabalha em cima. Satanás vai querer trabalhar em cima disso. Até você chegar e dizer, miserável homem que sou. Mas não da forma como Paulo falou. Não da forma como Paulo falou. Quando Paulo reconhece aquilo, não é dessa forma aqui. Essa forma aqui é da forma como Satanás vem trabalhar em nós. Realmente, eu sou miserável. Realmente eu não sirvo para nada. Realmente eu sou um péssimo esposo, realmente eu sou uma péssima esposa, realmente eu sou um péssimo empresário, eu sou um péssimo filho, eu sou um péssimo estudante, eu não passo em vestibular, não passo nos concursos. Realmente eu sou ruim em tudo, eu sou uma péssima pessoa. Miserável homem que sou. Satanás agindo na vida das pessoas. E você sabe o que acontece aí? Você é cercado. A depressão cerca você. Tentando te oprimir. Tentando te destruir, tentando tirar o sentido de vida para você. Mostrando que para que você vai viver? Satanás trabalhando nisso. Satanás usando isso. Que a nossa guerra é espiritual, querido. Nós precisamos sim buscar auxílio médico, precisamos buscar auxílio de profissionais que trabalham, mas nós precisamos entender que tudo isso é um agir de Satanás.
Ele vai aflorar. E quando você está passando por esse tipo de coisa, se você não tiver essa compreensão, é por isso que Deus está querendo trazer essa palavra hoje, você vai chegar a esse ponto, ao qual você vai se acusar pelos teus erros, pelas tuas fraquezas, e Satanás vai usar isso para te levar para um lado escuro, para que você cometa o quê? Para que aconteça o que aconteceu com Judas. Então entrou Satanás em Judas, e tinha por sobrenome Iscariote, era um dos 12. Judas era ladrão, Judas tinha tudo de errado, e Satanás começa a acusar ele e entra nele, toma conta dele. E a partir do momento que o pior de Judas foi aflorado, o pior dele foi aflorado, o que ele faz quando Satanás entra nele? Ele comete o suicídio. Ele tira a própria vida, ele desiste de viver. É o que Satanás quer. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer que você desista de viver. Porque você é muito ruim, tu é um pecador miserável, tu é um derrotado. Essa é a mensagem de Satanás, é com isso que ele quer trabalhar. Quando você vê, por exemplo, a teologia da prosperidade, é um engano de Satanás. Porque ela vem mostrar que você pode prosperar. E se você não prospera, é porque você é pecador. Então você é falho. Você é falho, você não consegue, até que a pessoa... Você já viu quantas pessoas estão cometendo suicídio? É um número absurdo, gigantesco. Inclusive entre líderes espirituais. É uma coisa assim que cresce de forma absurda, vocês não entendem. Satanás. Por exemplo, você vê esse dia eu tive testemunho de filhos homossexuais que estão cometendo suicídios. Por quê? Porque Satanás aponta o dedo. Tu é uma carniça, cara. Tu é o escárnio da sociedade. Tu é uma abominação. E ele se deixa levar por aquelas acusações e tira a sua própria vida. Satanás penetra e entra. E nós precisamos ser vigilantes porque ele está ao redor procurando essa brecha para entrar em você. Vai começar a usar pessoas para te acusar, até abrir uma brecha. Aí ele entra. E ele não brinca. Ele não brinca. Eu fico falando assim, você investe que tempo nos seus filhos? Que tempo da tua vida você investe nos seus filhos? Eu sei que na sua carreira profissional você investe muito tempo. E nos seus filhos? Deixa eu te contar uma novidade. Não sei se é novidade para você. Satanás investe 24 horas por dia no seu filho, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele investe pesado para destruir a vida do teu filho e da tua família. Investe pesado. É só você ligar as televisões, ligar as redes sociais e preste atenção. É só você olhar o que está aí fora. Quanto tempo você passa por dia com os seus filhos? Nós falamos quarta-feira no programa. Às vezes fala, mas como assim? Eu não fui exemplo ruim para o meu filho. Sim, mas o teu exemplo bom você mostrou que vezes para o teu filho? Quantas vezes ele conseguiu ver o teu exemplo bom? Porque nós não vigiamos, porque nós entendemos que Satanás está brincando. Ele não está brincando. Precisamos vigiar. Ele vai usar nossas falhas para nos derrotar, para nos destruir. Só que nós precisamos entender que quando Jesus revela o pior em nós, porque Jesus revela o pior em nós, Jesus não vem bajular ninguém. Ele vai revelar isso, como Paulo se sentiu o pior dos pecadores. Ele não vem para isso. Porque Jesus não veio para destruir, para condenar o mundo. O texto sagrado diz que ele veio para salvar o mundo. Então, quando ele vem revelar o pior em mim, não é para que eu seja destruído. É para que eu compreenda o seu imenso amor por mim. É para que eu compreenda o que significa ele na cruz. É para que eu compreenda a miserabilidade de pessoa que sou. É para que eu largue as pedras na mão de jogar no meu irmão. Porque eu também sou miserável, eu vou ser apedrejado também. É nesse sentido, não é de acusação. Jesus não vem nos acusar. É justamente o contrário. É nesse momento que você começa a perceber a sua fragilidade, quem você é, a sua incompetência. Todas as vezes que você se torna assim, o texto sagrado vai dizer o seguinte, lá em 2 Coríntios, Paulo escrevendo. A minha graça, quando ele vai se revelando, que ele vai dizer, miserável pecador que sou, eu não sei fazer o bem. Ele vai falar, a minha graça é tudo que você precisa, Deus falando para ele. Porque o meu poder, Deus falando, ele é muito mais forte quando você está fraco. É quando o pior em você é revelado que o meu poder se manifesta na tua vida.
É nessa hora que o meu poder se agiganta. Quando você se acha o melhor, o bambambam, não tem o que fazer na sua vida. Mas quando você reconhece a tua fragilidade, a miserabilidade de pessoa que você é onde eu tenho poder para agir na sua vida. É assim, não é com um exército gigante que eu vou ganhar a batalha, não. É contra um exército gigante que eu vou usar do meu poder. É quando você é fraco e eu sou forte. A gente entende no versículo que é quando eu sou fraco e eu sou forte. Não, Deus é forte em nós. Então, a revelação do pior em nós por Jesus Cristo é para que o amor dele cresça, é para que você enxergue o amor dele. Mas nós temos que estar vigilantes, porque Satanás, nesse momento, vai jogar isso. E ele conhece as pessoas à sua volta. E aí ele vai usar. De repente, uma pessoa aqui numa briga, pum, solta uma palavra. Você não sabe o poder que tem uma palavra, querido. Você não sabe o poder que tem uma palavra. Porque uma palavra dita, ela não sai aqui e vai para lá. Ela entra no século e fica reverberando lá dentro. Você dorme no subconsciente e fica trabalhando lá dentro. E Satanás vai soprando isso, vai ampliando, ele cria um amplificador. Derrotado, 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 miserável, pecador, incompetente, traidor, assassino. Assassino. Hoje está tendo aquele goleiro Bruno, mandou matar uma moça, uma mulher, foi preso tudo, e aí o juiz está querendo dar liberdade para ele, e para ele jogar num clube, o clube não aceitou, porque a sociedade não aceita. E aí hoje eu escutando um debate em relação a isso, aí o cara falando assim, eu sei que as pessoas têm que ter, mas quando é uma coisa muito ruim assim, não tem outro, não tem como ter outra oportunidade. Um comentarista esportivo falando hoje. Porque Satanás faz assim. Ele quer dizer, você é um assassino, você não presta mais para nada, você não serve mais para nada. Ele usa a sociedade em volta para agir, para falar assim. Ele usa as pessoas à nossa volta, as circunstâncias à nossa volta. Se nós não vigiarmos, e se nós não atentarmos e olharmos para Cristo, nós vamos ceder à depressão. A depressão vai vir, vai nos destruir, Satanás vai tirar a nossa vida. Ele não vai brincar. Então são momentos quando você tem que mais se aproximar de Cristo. Pedro falou, afasta-te de mim porque eu sou pecador. Pedro sentiu aquilo. Pedro era alguém que tentava confrontar, dizer que era bom, Jesus foi mostrar o pior dele. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Tu, bonzão aí da espada, tu vai se acovardar de uma forma tal, tu vai tremer, porque uma criada vai falar contigo e tu vai falar impropérios ao meu respeito. Tu vai blasfemar, tu vai jurar que nunca me conheceu. Tu vai se mostrar o mais covarde de todos. Eu vou fazer aflorar o pior em você. E assim aconteceu com Pedro. E Pedro fez isso. Só que foi nesse momento que aí Deus cresceu o poder dele. Porque Pedro entrou num sistema tal, diz que ele ficou tão triste que você vê Pedro fora de cena. Pedro some, absolutamente some. Aí Jesus manda chamar Pedro. Jesus fala para a mulher, vai lá, avisa os meus discípulos e a Pedro, que eu vou encontrar com eles. Ainda manda dar um recado, para Pedro é um recado especial. E aí ele tem um encontro com Jesus, e Jesus vai fazer essa inquirição a Pedro. Jesus vai perguntar 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas quando ele pergunta a 3ª vez, ele diz que ele fica triste. E Senhor, tu sabes que eu te amo, mas Jesus fala, pois cuida das minhas ovelhas. Mas a gente tem que entender como é que é o texto no real, não é assim. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Não é. Jesus faz perguntas diferentes. Ele fala assim, Pedro, tu me amas, que tu tem esse amor que consegue entregar a vida por mim? Não, Senhor, eu sou covarde. Eu só te fiz, eu só tenho um amor de amizade, onde a minha vida não vai nisso. Tu sabe disso. Pedro, tu me ágape, tu tem um amor que consegue entregar a vida por mim? Senhor, tu sabe que não. Tu sabe que não. Aí Jesus no final fala, Pedro, tu tem esse amor filos por mim, que tu está dizendo que tu tem? Aí na 3ª ele muda a pergunta. Aí Pedro fala, eu tenho. Fala, então tá. Pois agora apacenta minhas ovelhas, que a obra é minha. É nessa tua fraqueza que eu vou operar. É
a hora que você reconhece que eu posso entrar na sua vida. É que você reconhece, pequeno que você é, que eu consigo operar em você. É na hora que o nosso pior aparece que Deus cresce. E aí, querido, quando você tem esse entendimento do Senhor Jesus, da obra de Jesus na sua vida, que Jesus não veio para nos condenar, e quando o nosso pior aparece, de repente você olha, meu Deus, como? Como eu sendo desse jeito eu vou ser pastor? Eu vou ser pai de filhos, esposo de pai de família, marido da minha mulher. Como eu sendo desse jeito? Você entendendo a tua pior pessoa e Satanás de longe acusando, mas você estando ligado em Jesus, você consegue entender o amor de Deus. Como assim? Aquele está lá na cruz por mim, miserável homem que sou. A hora que o pior de mim aparece, o amor de Cristo aflorece e eu consigo compreender o que é aquele amor. Porque muitas das vezes a gente não entende aquele amor porque você se acha bom demais e você, tudo bem, Jesus morreu com um cara legal. Eu nunca dei um cheque sem fundo, eu nunca machuquei ninguém, fui o melhor esposo, sou a pessoa perfeita. Jesus realmente, ele tinha que morrer por mim. Mas de repente, quando o teu pior aparece, quando o teu pior floresce um assassino, um estuprador, um ladrão, um corrupto, que tirou dinheiro de crianças, desviou dinheiro para fora, para fazer orgias, e de repente Deus dizendo que Jesus te ama, você olha para ele e você compreende a imensidão do amor, você compreende o que é graça. O que é a graça. E é por isso que Jesus falei, amar só quem te alisa, amar quem é perfeito, amar quem é competente. Isso todo mundo ama. Eu quero que você ame como eu amei. Eu quero que você ame teu inimigo, eu quero que você ame aquele que tem falhas. Então, quando o teu pior aflorece, você entende o tanto que Deus te ama. Porque a gente não pode esquecer que foi nesse momento que Deus provou nosso amor em nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Senhor, afasta de mim que sou pecador. Pois foi nesse momento que eu morri por ti. Eu não morri por você quando você tinha ágape por mim. Não. Eu morri por você quando tu era covarde, tu era um frouxo, quando tu era incompetente, quando tu era um pecador, quando tu era um estuprador, quando tu era um assassino. Foi aí que eu te amei. Vocês conseguem entender o meu amor por vocês? Quando o meu pior aparece, o amor de Deus é desenhado de forma mais esplêndida. É nesse momento onde o diabo quer me derrubar na depressão, que eu me sinta pior, que eu olho para a cruz. Aí eu entendo o amor de Cristo. Poxa, eu sou tudo isso, Satanás. Você está dizendo que Jesus morreu por mim. Aí Satanás fica desesperado. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu revelei o amor. Porque você não tirou o olhar da cruz. Agora, se tu tirar o olhar da cruz, querido, aí ele vai fazer a festa na tua vida. Mas se tu não tirar o olhar da cruz, você vai compreender o amor de Cristo. E aí, tu compreendendo o amor de Cristo por você, miserável que é, compreenda uma coisa. Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe das minhas lutas. E se Ele me amou sendo miserável, conhecendo o pior de mim, você acha que Ele vai deixar faltar alguma coisa? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas que precisamos? Como? Como assim? Se Ele me amou conhecendo o pior de mim, entregou o filho dele, já falou, não, entreguei por esse miserável, agora vou lançar ele fora? Não. Eu vou abandonar ele porque ele é ruim. Por isso que esses dias, quando eu aconselhei o Renato, da vez que apareceu lá, ele falou, pastor, será que eu vou conseguir deixar isso? Eu não sei se eu vou conseguir. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Esquece, você não precisa deixar de ser travesti, deixar de ser gay para seguir a Jesus Cristo. Simplesmente siga, é Ele que vai fazer a obra na tua vida. Satanás vai querer mostrar, está vendo como tu não consegue? Está vendo que tu se prostituiu de novo? Afaste. Não! Compreenda, Jesus chamou você sendo desse jeito, travesti, prostituto. Entenda o amor de Deus por você e deixa Ele operar em você.
Porque o inferno, o diabo quer fazer o contrário. Como tu está seguindo Jesus desse jeito? Porque já falaram para mim. Ah, não vou naquela igreja porque naquela igreja tem aquela pessoa lá dentro. Como é que você aceita uma pessoa daquela lá dentro? Como? Satanás. É aí que você precisa entender. Aceita, querido. Como assim? É por amor de Cristo ser absolutamente escandaloso. Como que Jesus amou o goleiro Bruno? Como? Como assim? Ele mandou matar a moça, disse que deu para os cachorros comer. Como assim que ele amou aquele cara? Como que Jesus amou o Júlio César? Como assim? Eu sei que tu já fez, cara. Ele amou. Quando você entende isso, quando você consegue entender o amor maravilhoso de Deus. Então, querido, se a pesca está ruim, está difícil, Satanás vai dizer que está ruim porque você é competente, que você não consegue, que você já fez isso. Calma. Deus chamou você sendo desse jeito. E na hora certa Ele vai mostrar o lugar onde você vai ter que jogar a rede. Então o conselho que Deus deixou para mim, deixa para você é o seguinte: apenas confie no Senhor. Ele muda a nossa história na hora certa, querido. Ele muda a nossa história na hora certa. É no teu pior que o melhor de Deus aparece. É quando você enxerga o teu pior que você consegue enxergar o imenso amor de Deus. Não é quando você enxerga o teu melhor, não. É quando você enxerga o teu pior. Como Deus conseguiu me amar. Como? Aí você entende. Aí você levanta a cabeça e vai embora. Só o caco de gente você vai embora. Porque se Ele entregou o filho dele por mim, Ele não vai desistir por mim. Ele não vai. Aí é onde Satanás fica desesperado e cai. E é onde a vitória do Senhor aparece nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vou fazer primeiro essa oração, depois vamos ter um outro momento. Está sempre perguntando para você. Feche seus olhos aí agora. Eu não sei como é que está a tua relação com Deus, com a tua vida, nos teus momentos, se você está se achando bom demais, se você está achando que o teu melhor está aflorado, ou se o teu pior está aflorado. O que eu quero te dizer é o seguinte: Deus chamou na tua pior fase, sabe, do teu pior lado. É nisso aí que Deus te ama mesmo. E Ele tem milagre para fazer na sua vida. Ele tem milagre para fazer nas nossas vidas. Deus, Pai querido, santo e maravilhoso, ó Senhor, como tua palavra é reveladora para nós, Pai. Muitas das vezes nós tentamos buscar justificativas, tentando fazer coisas, Senhor, para que a nossa vida melhore, mas o que nós precisamos é apenas entender a cruz, entender o teu amor, Senhor Deus. Tu vai nos abençoar, tu vai fazer um milagre em nós, tu vai fazer o morto ressuscitar, tu vai fazer as pessoas prosperarem, Senhor. Não é porque nós somos excelentes, não, Senhor. É porque tu és Deus e tu nos ama, Pai. E muitas das vezes, Senhor, eu entendo que nós vamos passar por deserto, por tribulações, por dificuldades, apenas para nós compreendermos a imensidão desse amor. E não é porque temos um exército grande, não é porque temos forças, é porque verdadeiramente não temos força alguma que nós vamos entender a tua grande força nas nossas vidas. Opere em nós os milagres que precisamos operar, Senhor. E o maior milagre, Senhor, é nós reconhecermos a Ti como nosso Salvador, Senhor. E só nós vamos reconhecer um Salvador quando nós nos reconhecermos perdidos, Pai. Nós só vamos reconhecer, Senhor, a Tua mão estendida quando nos reconhecermos caídos, Pai. Opera isso em nós, Pai. Gera vida nos nossos corações, vida verdadeira, Pai. Trabalha no coração de cada um aqui, Senhor. Eu sei que Tu tem algo para fazer nas nossas vidas. Faça, Senhor. Faça, para que o mundo compreenda, Pai, que Tu não está atrás de religião, Tu está atrás de adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E nós vamos ser salvos não é por religião, nós vamos ser salvos é por Jesus Cristo. É por esse. Que Tu possa dar a ordem a cada um de nós. Joga a rede, para que nós possamos nos surpreender com o milagre em nossas vidas. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ele me ama.
deixa as crianças apresentarem, depois nós vamos ter uma outra nação.